Vamos relembrar então o histórico aí da doença de Maguito Vilela. Foram 83 dias de luta pela vida, a maioria deles na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Vamos ver como que foi a batalha de Maguito Vilela contra a Covid-19 e as complicações da doença. Começou no dia 19 de outubro. Foi em uma segunda-feira que ele começou a sentir os primeiros sintomas. O exame foi feito e no outro dia veio a confirmação, teste positivo para a Covid-19. Dia 22, o candidato à prefeitura de Goiânia foi internado no Hospital Orion, na capital. Sem ter uma evolução positiva, a decisão de transferi-lo para São Paulo aconteceu no dia 27, já com 50% dos pulmões comprometidos. Na montanha-russa, que é o tratamento dessa doença, segundo os próprios médicos já confirmaram, no dia 28 ele apresentou melhoras, mas no dia 30 piorou e teve que ser entubado pela primeira vez. Demorou 7 dias para que ele pudesse sair da intubação, mas quando foi dia 15 de novembro, curiosamente a data da eleição do primeiro turno, Maguito piorou muito e teve que voltar a ser entubado. Foi nesse momento que a direção da TV Brasil Central teve a ideia que mudou o patamar da nossa cobertura. Por respeito ao eleitor e por respeito a todos os cidadãos de Goiás, não existe uma forma mais justa, mais digna do que acompanhar um fato de perto. No dia 17, por conta da grande quantidade de medicamentos, começou a diálise para ajudar a recuperação dos rins. A equipe médica realizou a instalação da ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, que colabora para a recuperação dos pulmões. E por último, na terça-feira, o candidato teve que passar por uma traqueostomia. A nossa vinda aqui para São Paulo foi para conseguir algo a mais do que aqueles tradicionais boletins médicos diários. Conseguimos explicações sobre o funcionamento da ECMO, uma tecnologia moderna e utilizada em poucos casos. Então, falar da ECMO significa oxigenação por membrana extracorpórea. Instala-se catéteres em veias e artérias calibrosas do organismo para que a gente consiga retirar um grande fluxo de sangue ao mesmo tempo. Esse sangue sai do corpo pela mangueirinha e vai até o oxigenador. Então, são dois aparelhos, um que oxigena o sangue, ou seja, põe o oxigênio para dentro e tira o gás carbônico, e um outro que ajuda, que faz a circulação, que faz o papel de coração. A ECMO tem essa vantagem, ela substitui tanto o coração quanto o pulmão. Pode substituir só um ou pode substituir ambos. Declarações como a de um médico que relatou que no domingo, dia 15, eles conseguiram salvar a vida de Maguito na unha, depois de uma grave piora que resultou na segunda intubação. Declaração que repercutiu em muitos veículos. Isto não constava no boletim, como a confirmação que a inflamação dos pulmões estava diminuindo na sexta, dia 20. Um médico nos relatou que o fator genético pode sim influenciar na melhora ou na piora do paciente. E quando o boletim médico divulgou que a ECMO estava trabalhando em parâmetros mínimos, trouxemos a explicação de especialistas do hospital sobre o que aquilo significava. Muitas pessoas, depois que desenvolvem a pneumonia, a insuficiência respiratória, que precisam de intubação, os casos graves de Covid-19, podem precisar também de terapias de suporte renal, terapias de hemodiálise. A hemodiálise tem a ideia de fazer parcialmente ali a função dos rins, tentar suprir os rins que não estão funcionando. É feita com máquinas especiais, na maioria das vezes é feita a hemodiálise, que tira o sangue do paciente, passa nessa máquina e remove ali as impurezas, tentando fazer a função do rim. Isso é muito usado nos casos graves de Covid-19, aqueles casos em que os rins param de funcionar ou começam a funcionar muito mal e o corpo não consegue se livrar do excesso de líquido nem do excesso dessas toxinas, dos produtos tóxicos que são produzidos no metabolismo normal. Então é uma terapia muito utilizada, frequentemente usada nesse contexto. No dia do segundo turno das eleições, 29 de novembro, Maguito Vilela estava sedado.
Nos dias seguintes, ele teve uma melhora, se curou da Covid-19, mas continuou o tratamento contra as complicações provocadas pela doença. No dia 5 de dezembro, a ECMO deixou de ser usada e ele começou a se comunicar com gestos de cabeça. Mas dias depois, precisou passar por uma cirurgia para controlar o sangramento nos pulmões. No Natal, ele sorriu ao receber a visita dos netos pela primeira vez. Maguito Vilela tomou posse como prefeito de Goiânia no dia 1º de janeiro por meio de assinatura eletrônica e pediu licença em seguida. Ele começou o ano em reabilitação, mas no dia 7 sofreu uma nova infecção pulmonar e os médicos aumentaram a sedação e a dose dos remédios. Na madrugada desta quarta-feira, 13 de janeiro, depois de mais de 2 meses internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o prefeito licenciado de Goiânia morreu por complicações da Covid-19.